Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Amanda e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como eu me recuperei das minhas recaídas no consumismo. Porque sim, se engana quem acha que o caminho é linear, né? Que a gente toma a decisão de não ser mais consumista e que vai ser assim pro resto da vida. Eu, como acho que a grande maioria das pessoas, também tive minhas recaídas e eu quero compartilhar com vocês como eu lidei com essas situações. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu quero pedir para você já deixar o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e de me seguir lá no Instagram. Aproveita e encaminhe esse vídeo para alguém que você acha que possa se interessar pelo meu conteúdo, assim você me ajuda a crescer aqui no YouTube e faz com que meu conteúdo chegue a mais pessoas. Mas vamos deixar de conversa e logo para o assunto do vídeo. Bom, quem me segue aqui há mais tempo sabe que eu tenho um passado consumista. Eu fui por muitos anos da minha vida uma mulher muito consumista, que consumia de maneira errada, que comprometia minha vida financeira por conta do consumo exagerado, né, e errado das coisas. E que em um momento da minha vida eu tomei a decisão de que eu não queria mais ser essa pessoa consumista. Só que no momento em que eu tomei essa decisão, a minha vida não passou a ser um mar de rosas onde eu nunca mais consumi de maneira errada e venho assim até hoje. Muito pelo contrário. Eu tive algumas recaídas e eu tenho alguns exemplos de coisas que eu consumi de maneira errada e eu quero contar pra vocês como eu lidei com essas situações, como eu consegui voltar para o caminho certo, né? E o que eu faço para que quando eu tenho uma recaída, eu consiga visualizar de maneira muito clara como foi essa situação e seguir em frente, tentando não cometer os mesmos erros, né? Tentando não repetir as mesmas coisas ao longo desse meu processo. Eu gosto de ressaltar para vocês que embora hoje eu tenha um estilo de vida minimalista, que eu consumo de maneira muito consciente, eu sou uma pessoa que por ter sido por muitos anos da minha vida consumista, eu sou uma pessoa que ainda tem os meus gatilhos e eu preciso estar o tempo todo muito atenta a isso para não voltar a consumir de maneira errada, para não me deixar levar pela minha ansiedade ou por algum sentimento, por alguma emoção e acabar voltando a consumir de maneira desenfreada. Então é algo que eu tô sempre muito atenta, porque pra mim, eu não sei, existem algumas pessoas que lidam de maneira mais leve, mais fácil com essa relação com o consumo, né? Mas pra mim não é uma relação fácil, não é algo tão simples assim, então eu preciso estar o tempo todo me policiando pra não voltar a cometer os erros do passado. Eu gosto sempre de trazer pra vocês situações reais, né? Situações que eu vivi de fato, pra exemplificar o que eu tô querendo dizer, porque eu acho que além de ficar mais fácil de visualizar a situação, eu acho que outras pessoas podem se identificar com a situação que eu vivi e levar isso como exemplo pra vida, né? E uma situação muito clara que eu consigo lembrar assim aqui na minha vida, depois que eu tomei a decisão de não consumir mais de maneira irresponsável, foi quando eu resolvi decorar o meu apartamento. Então vamos lá, vou contar essa história pra vocês. Quando eu tomei a decisão de não consumir mais de maneira errada, foi quando eu quitei todas as minhas dívidas e juntei dinheiro junto com o meu noivo para comprar o apartamento que a gente mora hoje, né? Para dar o valor da entrada do apartamento que a gente mora hoje. E aí nós, né, tivemos que ralar bastante, guardamos muito dinheiro. Nesse período eu realmente parei totalmente de comprar coisas fúteis, coisas que eu não precisava, para investir todo o meu dinheiro na reforma do apartamento. E aí, quando eu me mudei aqui para o apartamento, eu tinha a minha casa pronta, né, com todos os móveis, mas a minha casa não tinha nenhum aconchego, era uma casa um pouco fria, porque eu não tinha decoração, então eu não tinha tapete, eu não tinha almofada, eu não tinha adornos decorativos, eu não tinha uma porção de coisa que hoje eu tenho e que me fazia falta naquela época, sabe? Eu olhava e sentia que estava faltando algo no meu apartamento. Hoje, o que eu faria depois de ter passado por essa situação e ter aprendido com ela a forma como eu me comportaria hoje, né? Eu teria deixado para comprar os itens aos poucos, ter realmente me apaixonado pelos itens antes de comprar. Só que isso demora um certo tempo, né? Às vezes a gente pode ficar aí um ano inteiro para decorar uma casa com itens que de fato façam sentido pra gente, né? Então, você acaba vendo o item numa loja em que você nem esperava ver e você se apaixona por ele e vê que ele vai ficar perfeito naquele espaço da sua casa que tá vazio, né? E você compra aquele item. Às vezes você ganha algum item de alguém, aquele item passa a ter um valor emocional e aí você resolve colocar ele em alguma parte da sua casa. Então, teria sido essa maneira como eu
teria feito hoje. Mas eu não teria como eu saber disso sem ter vivido o que eu vivi antes, entende? Então é bom que eu tô aqui pra contar pra vocês e quem sabe você consiga ter uma atitude diferente da que eu tive. Então, eu teria feito dessa forma, eu teria comprado as coisas muito aos poucos para fazer compras certeiras de coisas que eu realmente amava. Mas o que aconteceu? Aconteceu que eu tava muito ansiosa e eu tava cheia de emoções ali dentro de mim, porque eu tinha passado um período muito longo onde o meu dinheiro ia para coisas que, assim, se a gente for olhar de forma racional, é óbvio que eram itens que eu precisava e que me fariam feliz. Mas eu não conseguia enxergar dessa forma naquela época. Então, o meu dinheiro ia todo para comprar saco de areia. O meu dinheiro ia todo para comprar piso. O meu dinheiro ia todo para pagar pedreiro. O meu dinheiro ia para pagar eletricista. Enfim, então eram coisas que me fariam feliz, muito feliz, porque ia, reformar a minha casa, ia tornar aquela casa em um lar. Mas eu tive que abrir mão de muita coisa. Então foi uma época em que eu não passeava, uma época em que eu não comprava nada, uma época em que eu não presenteava ninguém, uma época em que eu parei de comprar um monte de cosmético que eu costumava comprar. Então não foi uma época fácil. E aí, juntando todo esse mix de sentimentos que eu tive ali na época da obra, quando eu me mudei, eu quis decorar minha casa toda de uma vez. E é claro que isso não ia dar certo, mas na época eu não enxerguei dessa forma. Na época eu enxerguei o quê? Eu passei um tempão abrindo mão de um monte de coisa, então agora que me sobrou um pouco de dinheiro, eu vou comprar tudo que eu preciso comprar aqui pra minha casa, tudo que eu desejo comprar aqui pra minha casa. E o que aconteceu é que eu cometi um grandíssimo erro. Vou explicar pra vocês o porquê. Eu decorei a minha casa toda, eu comprei todos os itens de decoração pra minha casa em coisa de 1 mês e meio mais ou menos, então foi muito rápido, tá? Então eu comprei itens de decoração para sala de jantar, para cozinha, para varanda, banheiros, quartos, tudo, tapete, almofada, tudo de uma única vez. E nem sempre o item que eu comprava era exatamente aquele item que eu tinha imaginado. Mas eu olhava e falava, bom, já que não tem exatamente como eu quero, vai esse mesmo, porque já vai servir para cumprir a função de preencher aquele espaço vazio lá da minha casa. E foi assim que eu fiz essas compras. O primeiro ponto foi que esses itens não eram perfeitos para mim, então com o passar do tempo eu fui trocando esses itens. Se vocês forem no vídeo de tour pelo meu apartamento que tem aqui no YouTube, vocês vão ver que a decoração da minha casa mudou quase que 100%. Exatamente isso, mudou quase que 100%. Então a grande maioria das coisas que eu havia comprado naquela época, elas não estão mais aqui na minha casa porque elas simplesmente não eram exatamente os itens que eu queria, não era algo que me representava, foi algo que eu comprei na emoção só para preencher os espaços e para satisfazer esse meu desejo de comprar, porque eu tinha ficado muito tempo sem comprar nada e eu queria comprar alguma coisa. Então, a maioria dos itens aqui de casa, de decoração, mudaram. Hoje eles são exatamente do jeito que eu gosto, exatamente o que eu queria, eles me representam muito bem, mas naquela época não era, tá? E aí, então, esse foi o primeiro grande problema, né? Eu enchi a minha casa de coisas que não me faziam feliz, de coisas que não me representavam, e eu tive que gastar de novo para substituir esses itens. A grande maioria dos itens aqui eu consegui vender e recuperar parte do dinheiro, mas não recuperei 100% do valor em nenhum dos itens. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, como eu fiz todas as compras em um período curto de tempo, eu acabei comprometendo as minhas finanças. Eu não foi assim como era antigamente, em que eu gastava mais do que eu tinha, mas eu gastei absolutamente toda a minha sobra de dinheiro. E aí eu fiquei sem dinheiro para mais nada. E aí vou explicar para vocês o porquê que isso foi um grande problema para mim, apesar de eu não ter gastado além do que eu tinha de dinheiro, sabe? O primeiro ponto foi que eu havia combinado com o meu noivo que eu só compraria coisas que eu realmente gostasse, que não precisariam ser substituídas. E não foi isso que eu fiz. Eu comprei errado, então eu não cumpri ali um acordo com ele e acabei tendo que substituir esses itens e gastando mais dinheiro. Então o primeiro ponto foi que eu não cumpri um acordo que eu havia feito aqui dentro da minha casa com a minha família. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu gastei todo o dinheiro que eu tinha de sobra de alguns meses. Não foi que eu gastei todo o dinheiro que sobrava daquele mês, né? Eu gastei o meu dinheiro do lazer por alguns meses. Então, acho que foram por 4 meses. E aí, esse foi um outro grande problema, porque eu não comprometi só o meu lazer, eu comprometi o lazer do meu noivo também.
E aí, no momento em que eu vi que eu havia comprometido esse dinheiro do lazer, como nós aqui em casa temos a planilha de finanças muito organizadinha, a gente riscou lá, né, os meses em que a gente não poderia passear, que a gente não poderia comprar presente para ninguém, que a gente não poderia receber amigos em casa, que a gente não poderia ter gastos extras, como, sei lá, uma roupa nova, uma ida ao salão de cabeleireiro, enfim, gastos extras não poderiam haver nenhum. E aí eu pude visualizar muito claramente ali o quanto aquela compra por impulso havia prejudicado meses à frente da minha vida, né? Então aquilo que eu comprei achando que me faria feliz, na verdade não me fez feliz e acabar me fazendo triste por muitos meses, porque eu teria que abrir mão de muitas coisas legais que eu poderia viver naquele período por conta dessa compra errada que eu fiz, né? E aí, como eu passei por tudo isso, né? E qual foi a lição que eu tirei e como eu acho que é legal a gente agir quando a gente passa por esse tipo de situação. Primeiro ponto, a gente precisa realmente ter maturidade de visualizar que a gente fez uma compra errada, que a gente gastou além do que a gente podia e não ficar se enganando, porque a gente acostuma a se enganar, né? Dizer que tá tudo bem quando na verdade a gente sabe que não tá tudo bem. Então, apesar de eu conseguir pagar, tem muita gente que enxerga que o simples fato de conseguir pagar por aquelas parcelas, tá tudo bem, não é um problema. Mas não é porque você consegue pagar por aquilo que aquilo não é um problema. Porque muitas vezes você consegue pagar, mas é abrindo mão de um monte de outras coisas, entende? Então isso acaba te gerando mais frustrações, mais ansiedade, enfim, não é positivo. Então o primeiro ponto é esse, visualizar que de fato aquela compra foi errada e que você não deve cometer aquele erro novamente. E aí a segunda dica, né, o segundo ponto para que você não volte a cometer esse erro outras vezes, mas isso não significa que você não vai cometer esse erro nunca mais, mas talvez isso te ajude a cometer ele com menos frequência, que é realmente colocar ali na sua planilha financeira o que esse gasto errado gerou para mim de prejuízos futuros. Então, eu não vou poder fazer isso, eu não vou poder fazer aquilo, eu não vou poder passear, eu não vou poder comprar nada extra, eu não vou poder ir ao salão de cabeleireiro. Todas as coisas que você poderia fazer com aquele dinheiro e que você não vai poder fazer, é importante que você coloque ali ao lado, né, em alguma coluna ali do ladinho da sua planilha, para que toda vez que você abra ali mês a mês a sua planilha, você consiga enxergar o que aquela compra causou para você no futuro. Porque na hora que você tá fazendo a compra, dificilmente você vai pensar na tristeza que é não poder fazer aquelas coisas legais nos meses seguintes. Mas quando você estiver passando pela situação de ter que dizer não para coisas bobas, como por exemplo pedir uma pizza porque você comprou uma coisa que você não deveria ter comprado, você vai conseguir enxergar melhor o quanto aquela compra foi prejudicial. E aí, né, o último ponto é realmente seguir em frente e entender que recaídas acontecem, que é importante que a gente aprenda com elas e que a gente não volte a cometer exatamente o mesmo erro, né? Eu lembro que quando eu cometi esse erro, uma coisa que aconteceu poucos meses depois é que eu queria renovar algumas peças do meu guarda-roupa. Então, algumas coisas que eu não usava mais e que, enfim, que eu gostava, mas eu não usava porque estava apertado ou porque não estava me vestindo tão bem e eu queria substituir no meu guarda-roupa, enfim. E aí, com a lição que eu aprendi da decoração, né, de ter comprado tudo de uma única vez e ter errado, foi lição suficiente para eu aprender a fazer isso de maneira mais consciente com as peças de roupa. Então eu vendi essas peças que não me serviam, com o dinheiro dessas peças que não me serviam ou que eu não gostava, aí eu fui repondo aos poucos algumas peças que eu precisava, que eu gostava, enfim, e não cometi o mesmo erro. Então é bom que quando a gente realmente toma isso como aprendizado, né? A gente coloca ali na planilha, a gente visualiza os malefícios causados por aquela compra, eu acho que fica muito mais fácil da gente realmente aprender com aquele erro e tentar não cometer exatamente o mesmo erro no futuro, porque nós estamos aí suscetíveis a cometer erros diferentes, enfim, até repetir os mesmos erros, mas é importante que a gente tente ao máximo não ficar repetindo, né, a mesma falha o tempo todo. Então, isso me ajudou bastante, sabe? Visualizar isso de maneira
clara, né, tudo que aconteceu, os pontos negativos causados por aquela compra, me ajudou a não cometer o mesmo erro exatamente igual na sequência. E aí, é claro, né, a gente precisa se perdoar, entender que, infelizmente, a gente vai ter que se sacrificar um pouco para reorganizar as finanças, mas que em algum momento as finanças vão voltar a estar reorganizadas e a gente vai poder voltar ali a seguir o nosso caminho, que às vezes é linear ou às vezes não, tem seus altos e baixos, né, suas recaídas e seus pontos altos. E aí é importante que a gente consiga visualizar isso também, que a gente vai conseguir sair daquela fase ruim, né, que aquele erro foi só um erro e nada mais, e que dá para seguir em frente depois disso. Agora me conta você, se você também tá nessa jornada de tentar ser uma pessoa menos consumista, né, ou de se tornar de fato uma pessoa que consome de maneira consciente, se você teve algumas recaídas no seu processo até hoje, como você lidou com essas recaídas, me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Eu acho que ter recaídas é algo super normal, a gente precisa aprender a lidar com isso e tirar as lições necessárias de cada uma das nossas recaídas, porque infelizmente elas vão acontecer, é muito complicado a gente conseguir manter aí o caminho linear o tempo todo, e o mais importante é que a gente tire as lições e consiga seguir em frente depois delas, né, depois das recaídas. Então teve a recaída, ficou financeiramente prejudicado, vamos recuperar isso, vamos organizar a vida financeira de novo e voltar para o caminho, né, voltar a fazer o que precisa ser feito para que a gente torne o hábito de consumir de maneira consciente, de fato, um hábito, para que isso se torne natural e que não seja mais tão complicado. Hoje eu acho que eu sou uma pessoa que tem um pouco menos de dificuldade do que eu tinha no passado, do que eu tinha nessa época aí onde eu fiz essa extrapolia dessas compras de decoração aqui em casa. Hoje, se eu acabo cometendo algum erro, é assim, eu comprei... Eu até falei esse exemplo aqui no canal de um tênis branco que eu comprei, ele ficou meio apertado no meu pé, eu acabei não trocando esse tênis e acabei tendo que substituir ele, aí substituí ele por um tênis que ficou largo no meu pé, e aí tive que substituir ele novamente, e nessas substituições a gente acaba perdendo dinheiro, né? Então se eu tivesse sido mais atenta na hora de fazer a minha compra, se eu tivesse tido uma atitude correta naquele primeiro tênis que eu comprei que ficou apertado, e tivesse já ido trocar o calçado ao invés de insistir em usar ele, mesmo incomodando ali, mesmo apertando no meu pé, eu não teria tido que comprar um segundo tênis errado de novo e comprar um terceiro tênis até acertar. Então, de fato, essas coisas vão acontecer, esses erros vão acontecer, a gente acaba perdendo dinheiro, acaba sendo um pouco frustrante, mas é importante que a gente saiba identificar que a gente errou e consiga aí voltar para os trilhos, né? Voltar ao eixo e conseguir fazer com que as finanças se reorganizem e a gente consiga voltar aí para o caminho que a gente almeja. Mas então foi isso para o vídeo de hoje. Eu espero que o meu relato tenha te ajudado, tenha te inspirado. Se você está passando por um momento de recaída, que você saiba que vai ficar tudo bem, que dá para voltar. A gente não precisa desistir de tudo e voltar a ser aquela pessoa consumista de antes. Dá pra gente reorganizar e voltar da onde a gente parou. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo. Tchau!